Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está no canal do Estratégia Carreira Jurídica. É o nosso projeto 50 Dicas MPs e eu trago para você mais uma dica de direito penal agora para falar a respeito da reincidência. O que é? Como funciona? Quais são os requisitos para que a reincidência possa cumprir o seu papel? Então, vamos à análise a partir de agora. Joga aí na tela. Muito bem. É a reincidência aqui no projeto 50 Dicas para MPs. E a reincidência é uma circunstância agravante genérica que, portanto, deve ser considerada na dosimetria da pena e serve para o aumento da pena, levando-se em consideração condenações anteriores já sofridas por aquele que teve a sua responsabilidade penal reconhecida em um novo processo. Basicamente, o que se considera é o seu histórico profissional, se é que o cidadão se dedica à prática do crime, para aumentar a sua pena em razão da verificação dos requisitos elencados no artigo 63 do Código Penal. E é justamente sobre ele que a gente fala agora. Joga aí na tela. Olha, a reincidência tem a sua previsão legal no artigo 63 e a redação é a seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então são dois elementos que você deve levar em consideração. Primeiro, tanto a sentença proferida pelo Poder Judiciário brasileiro quanto a sentença proferida por Poder Judiciário estrangeiro vão possibilitar o aumento da pena, levando em consideração a reincidência, com uma condição. Qual é? A de que essa sentença tenha transitado em julgado. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é o decurso do tempo que faz com que uma determinada decisão judicial torne-se imutável, adquirindo a natureza de coisa julgada material. Ela se torna imutável ou porque todos os recursos previstos em lei foram utilizados, ou porque o interessado deixou o tempo correr e perdeu o prazo para a interposição do recurso cabível. Tanto numa situação quanto outra, a consequência é a imutabilidade da decisão condenatória. Tudo bem? Mas será que toda e qualquer decisão condenatória serve para fins de aumento da pena a título de reincidência? Nós vamos ver que existe um outro requisito, este de natureza temporal, para a consideração de decisão condenatória transitada em julgado no passado servir para fins de reincidência. Joga aí. E eu me refiro à previsão constante do artigo 64 do Código Penal, que traz a seguinte redação: não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Meu amigo, minha amiga, nós estamos a tratar do chamado quinquídio prescricional, assim o trata o Supremo Tribunal Federal. O quinquídio prescricional é o período de 5 anos que, uma vez ultrapassado, faz com que a decisão condenatória transitada em julgado não possa ser mais utilizada para fins de reincidência. Qual é o termo inicial de contagem desse prazo de 5 anos? É o efetivo cumprimento da pena ou a declaração de extinção da punibilidade da pena anterior. Esse é o termo inicial. E qual é o termo final? É o cometimento, a data do cometimento de nova conduta criminosa. Entre esse termo inicial e esse termo final, não pode decorrer mais de 5 anos. Havendo o decurso de prazo superior ao quinquídio prescricional, a condenação transitada em julgado no passado não servirá para fins de reincidência e, portanto, não será utilizada na segunda fase, na chamada fase intermédia da dosimetria da pena. Mas aí surge uma pergunta: professor, eu jogo fora essa condenação anterior? Não, não vai jogar fora essa condenação anterior mais antiga que 5 anos. Você vai migrá-la de circunstância agravante para circunstância judicial, porque ela vai funcionar como maus antecedentes e deverá ser considerada pelo juiz sentenciante para fins de cálculo da pena base, levando-se em consideração o limite mínimo combinado pelo legislador. Assim, por exemplo,
A existência de uma sentença condenatória transitada em julgado há 10 anos, por exemplo, vai servir para afastar a pena base do mínimo legal no caso do crime de furto, que em vez de ser 1 ano, pode ser fixada em 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses. Beleza? E uma última dica agora em relação aos antecedentes criminais que encontram previsão como circunstância judicial no artigo 59. Somente funcionam como antecedentes criminais para fins de aumento da pena base a sentença condenatória transitada em julgado. Não funciona e não serve para fins de consideração de maus antecedentes nem o inquérito em curso, instaurado e em curso, ou seja, durante as investigações, e nem a ação penal em curso, aquela cuja denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, mas ou não há sentença, ou se há sentença, ainda não há trânsito em julgado de decisão condenatória. Combinado? Então, é isso. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Um abraço do Milhomem e eu te aguardo lá nas redes sociais para a gente conversar mais sobre direito criminal no @prof.flaviomilhomem. Valeu!